Shalom Ubrahá em resposta a muitas perguntas que muitas pessoas fazem. Nossa aula de hoje é sobre pornografia. Pornografia, uma coisa da nossa geração, aparentemente é uma coisa da nossa geração, mas nós vamos encontrar na história de um país chamado Reino de Israel. Na época antiga tinha dois países. Depois do rei Salomão, o nosso país se dividiu em dois. Ficou o reino da Judeia e o reino de Israel. E lá naquele reino de Israel, um dos reis, cada rei era pior do que o outro. O primeiro era o pior de todos, e depois teve um que conseguiu ultrapassar ele em maldade, que se chamava Ahav. Esse rei de Israel, Ahav, a mulher dele chamava Isabel. Era na época do Eliyahu Navi. Acho que é traduzido como Isabel, Acabe e Isabel. Acabe seria bom para o nome dele. Acabe e Isabel. Ahav e Isabel deve ser Acabe e Isabel. Então esse rei da Judeia, Deus me livre. Esse rei de Israel, o Ahav, ele era uma pessoa muito fria. Não tinha assim, interesse por mulheres. E a rainha, a Isabel, contratou um pintor para pintar um retrato de uma mulher nua, que não diz lá quem era, mas provavelmente era o retrato dela própria nua, na porta da carruagem dele, da carruagem real, para despertar ele. Todo o tempo que ele entrava no carro, saía do carro, ele via lá o desenho da mulher nua, que provavelmente era o pintor pintou a própria Isabel, a própria rainha, sem roupa, para despertar no Ahav algum sentimento assim de querer ter vontade de fazer alguma coisa com ela. Isso já está na história, quer dizer, pornografia não é coisa nova, mas o negócio, o jeito que isso ficou hoje em dia é uma coisa nova. Quer dizer, antigamente era uma coisa mais artística, quer dizer, para a rainha posar nua, para pintarem a rainha sem roupa na porta da carruagem do rei. Então era não artístico, era uma coisa aristocrática, era uma coisa, não era uma pouca vergonha, tipo, era visto como uma coisa artística. E o que acontece é que eu me lembro quando eu era pequeno, eu já sou a primeira geração no Brasil, né? Já nasci aqui em São Paulo, em Genópolis, Hospital Samaritano. Quando eu era pequeno, tinha uma banca de jornal na esquina da minha casa. Eu me lembro que eu ia na banca do jornal comprar um jornal para meu pai. E lá tinha uma revista com uma mulher com o short, mas que em cima tinha uma placa assim, provavelmente ela devia estar sem a roupa de cima, tipo sem o sutiã, alguma coisa assim. Mas nesse lugar onde eu devia estar a roupa de cima dela, tinha uma placa bem grande: proibido para menores de 21 anos. Quer dizer, tudo que ela mostrava lá era só que ela estava sem camisa. E isso já era proibido para menores de 21 anos. E tinha alguém no prédio que tinha um monte de revistas dessas, e os meninos lá ficavam muito interessados, e era o mercado negro, tipo... Você vai se fazer a primeira pergunta: qual o motivo que um homem se atrai pela forma da mulher, quer dizer, pela imagem? Eu ouvi assim, não estudei psiquiatria,
Mas eu ouvi que a atração que o homem tem pelas imagens, ou pela voz da mulher, ou pela imagem da mulher, essa mesma atração a mulher não tem pelo homem. Quer dizer, se a mulher vê um homem sem roupa assim me ensinaram, me contaram. Novamente, não sou autoridade nesse ramo, não estudei psiquiatria, mas me contaram que se uma mulher vê um homem sem roupa, ela não sente nada de diferente se ele estava assim com roupa ou sem a roupa. E o homem vai sentir uma diferença se a mulher está com a roupa ou está sem a roupa. Então, explorando o público masculino e ganhando muito dinheiro em cima, surgiu, depois que eu cresci um pouco, surgiu um mercado de pornografia. Foi um ramo de pessoas que ganharam dinheiro com isso, quer dizer, e me lembro quando inventaram a internet lá em Israel, eu estava num trem e uma pessoa me falou, olha, você pode mandar uma carta agora e chega agora no outro país. Eu me lembro que eu estava no trem com as minhas filhas pequenas, trem de Haifa, e eu ouvi isso, comecei a dar risada, falei, você me parece um cara sério? Você está me falando assim uma fantasia dessas? Ele falou, você pode ler no jornal, você vai ver a verdade. 20 anos atrás voltei para o Brasil. Abrimos um centro de cultura judaica. Estava tudo assim muito legal. Chegou a hora de eu ter o meu próprio site. E conversei com uma pessoa para me fazer o site. Tinha que ser uma doação, que a gente não estava numa situação que a instituição poderia pagar pelo site. E uma pessoa muito legal, ele conversou comigo, ele falou assim, me fala, estou tentando entender por que vocês, rabinos, vocês são contra o site pornográfico. Qual que é o problema com o site pornográfico? A mulher a modelo que aparece na fotografia, ela ganha um salário que, se você ganhasse o salário dela de um dia, você ia poder viver um ano. Eu não sei se é tudo isso, mas assim, a mulher está super feliz. Ela trabalha um dia por mês, ela ganha o salário de um mês, vamos dizer assim. Então, melhor trabalho do que esse, olha a felicidade dela. A pessoa que faz o site, ele ganha bastante dinheiro, então ele também está muito feliz. A pessoa que vê a mulher pelada no site, ele também fica muito feliz. E o judaísmo, claro que fala que é proibido assassinar, proibido deixar a pessoa triste, você não vai bater em alguém, você não vai xingar alguém, você não vai humilhar alguém. Mas aqui você está deixando 3 pessoas felizes. Qual que é o problema com isso? Aí eu falei, olha, depois que você falou tudo isso, eu já não tenho o que discutir. Uma coisa eu posso te dizer, nós somos judeus. Quando a gente encontra um bom negócio, antes da gente revelar para alguém, nós colocamos toda a família dentro do negócio. Eu coloco a minha mulher, a minha filha, todo mundo dentro do negócio. Só na hora que sobrar uma vaga, aí eu vou publicar que estamos procurando funcionário. Mas antes de eu publicar que eu estou procurando funcionário, todas as funções que vão ter dentro da minha empresa, eu vou colocar minha mãe, minha mulher, minha filha, todo mundo, toda a família. Então, agora que você falou que o negócio é tão bom, então é claro que lá deve ter a foto da sua filha, a foto da sua esposa, que o negócio é ótimo. Então elas estão ganhando muito dinheiro. Sua esposa e sua filha estão ganhando em um dia de trabalho que ela ganharia em um mês. E você que provavelmente, pela pergunta aí, pelo fato de você ser uma das poucas pessoas que faz o site, né, que naquela época, 20 anos atrás, não era uma coisa fácil. Então provavelmente você deve ser o cara que também está ganhando muito, o dono do site. E graças a Deus, então a sua mulher está ganhando muito, sua filha está ganhando muito, você está ganhando muito. Estou feliz com o seu negócio.
Aí nessa hora ele mudou de canal, tipo, o cara tava feliz, sorridente, ele ficou vermelho e bravo, ele falou: minha mulher, eu não vou colocar a foto dela no lugar desses, e a minha filha, eu não vou colocar a foto dela no lugar desses. Eu falei: até agora você estava falando que o negócio é ótimo, a mulher estava feliz, e você não vai querer deixar sua mulher feliz? E não vai querer deixar sua filha feliz? Até agora o negócio estava ótimo, agora o negócio já não está bom. Então aí ele descobriu que isso é um mau negócio. Ele descobriu que isso não se faz. Agora, qual que é o problema realmente com a pornografia? Pela Torá está escrito sobre e Onan. E Onan, eles eram os dois filhos do Aaron Cohen. Não do Aaron Cohen, desculpa, agora eu posso jogar a culpa no trânsito, né, o tempo todo. Dois filhos do Yehudá. Yehudá da Torá. Yehudá é filho de Yaakov. O Yehudá tinha 3 filhos: Onan e Shiloh. O se casou com a Tamar, e a Tamar era a Miss Universo, e ele não queria que ela engravidasse para não perder a beleza dela. E naquela época você podia casar com 2 mulheres, 2, 3, 4. Então ele poderia se casar com uma mulher feia para ter os filhos, e essa bonita ia aparecer com ela como Trump com a Melania, né? Para quem está vendo essa aula nesse ano, que o Trump é o presidente dos Estados Unidos e a Melania é a mulher atual dele. Eu não sei o que vai ser semana que vem, se ele vai ser o presidente e se a Melania vai ser a esposa, a gente nunca tem como saber, mas ele fala para ela dar um sorriso na hora que eles aparecem em algum lugar, e ela fica brava e faz cara feia. Então ele achava que a Tamar era assim, ele ia ter a Tamar como troféu, e ia casar também com uma mulher feia para ter os filhos. Então, como eles impediam, como eles evitavam ter filhos quando precisavam, então não tinha pílula anticoncepcional. Na época 10 gerações entre o Adão e a Havá e o dilúvio, o Lemech, ele tinha 2 esposas, uma para ter os filhos, e uma Tzila, que se chamava, era troféu, era só para os prazeres. E naquela época está escrito que ela bebia um copo de alguma coisa, ela ficava estéril, ela não tinha filhos. E então, nas 10 gerações entre Adão e a Eva e a Arca de Noé, tinha um anticoncepcional. Na época do Yuda não tinha. Então o que ele fez? Ele tinha relação com ela. Na hora que ia acontecer, ele tirava para fora, acontecia fora. Está escrito lá que ele fez o mal aos olhos de Deus, de acordo com a visão divina, e ele morreu. Então a Tamar passa agora para o irmão, o Onan. Então, de novo, ele tem uma relação com ela, ele quer guardar ela como troféu, tem uma relação com ela, na hora que vai acontecer, ele tira fora, acontece fora, e de novo está escrito lá, ele fez o mal de acordo com a visão divina, e ele morreu também. O Yehudá ficou com medo agora de dar o 3º filho para ela. 2 já morreram, aí esse é o último. E a história continua que ela sabia que dela iria sair o Melech HaMashiach. Essa mulher era uma tataravó do Boaz, que se casou com a Ruth. Então o Mashiach lá do Boaz ia sair da Tamar, o Mashiach lá do Ruth saiu da Ruth. E na prática ela ficou na encruzilhada, e aconteceu para ela um milagre. Ela tirou o véu, e o Yuda tinha muito pudor, ele nunca tinha visto a cara dela assim, sem o véu, e ele viu ela sem o véu e não reconheceu que era ela, porque ela se fantasiou de prostituta na encruzilhada, mas ela só apareceu lá na hora que ele passou. Aí ele ficou tão apaixonado, ele não conseguiu. E aí ele perguntou para ela o que ela
quanto que ela cobra? Ela falou, você tem que me trazer um carneirinho do seu rebanho. Então ele falou, mas até eu ir lá, até eu trazer o carneirinho, ela falou para ele, você me deixa o seu cajado e o seu anel de garantia. E continuação da história, ela engravida. O tribunal dos Bnei Noach consideravam ela já casada com o terceiro filho e fazem para ela decreto de pena de morte de adultério. O Yehudá, ele não sabe o que fazer numa situação dessas, que tinha o tribunal era o Shem, ela era filha do Shem, que o Shem era considerado Cohen de acordo com os padrões da época. Então o que ela fez, o fato dela ter engravidado e não do marido, porque ela ainda não morava com o marido, eles consideraram isso um adultério e consideraram para ela pena de morte. Ela, antes de ser levada, na hora que ela ia ser levada para pena de morte, ela pediu para entregar para Yehuda o cajado e o anel e falar para ele, olha, eu engravidei dessa pessoa. Chega o cajado e o anel para ele e eles falam, olha, ela engravidou dessa pessoa. Ele vê que é o cajado e ele abre lá o saquinho, a carta lacrada, né, dela. Ele vê que é o cajado e o anel dele. Aí ele se lembra de toda a história. Ele refaz o julgamento, que ele tinha essa autoridade entre os Bnei Noach, e ele fala que ele não deu o terceiro filho para ela. Então ela tem razão, ela sabia mais do que ele. E eles desfazem a pena de morte e ela se casa com ele. O que acontece na prática, voltando para o caso da Tamar, que eles não eram considerados judeus, eles eram considerados Bnei Noach. Por um lado, eles eram considerados judeus por causa do Avraham Avinu, que Hashem fez um pacto com ele. Mas, de acordo com a lei, eles eram judeus por serem judeus, mas a lei deles era a lei de Bnei Noach, por isso a Tamar foi julgada no tribunal de Bnei Noach. Era a única coisa que tinha naquela época. Então, assim, por um lado, como eu falei, eles tinham o status de serem judeus, mas o judeu daquela época cumpria os 7 mandamentos de Bnei Noach como os Bnei Noach de hoje. Então, conclusão, é proibido para qualquer pessoa ter uma, a gente vai chamar isso de acidente hidráulico, é um nome bonito. Quer dizer, fazer acontecer fora da mulher. Se teve um acidente hidráulico intencionalmente, não que eles estavam tendo uma relação e ele teve uma ejaculação precoce fora, não se trata disso. Se trata que ele teve a intenção de não engravidar ela ou qualquer outro motivo dele, de, não sei, de qualquer fantasia lá que ele ou ela queriam fazer, que tinha que ejacular fora da mulher. Se ele fez isso intencionalmente, né, somente intencionalmente, ele está fazendo o mal de acordo com a visão divina, e eu não queria estar na pele dele numa hora dessas. Quer dizer, ainda agora que está tendo essa corona, que a coisa mais fácil é de alguém desaparecer. Ontem já tive no enterro e era a pessoa faleceu de corona. Então, assim, principalmente numa época dessas, não queria estar na pele de uma pessoa dessas. Mas é claro que é levado em conta a ignorância, que o cara não sabia e tudo mais. Mas tanto judeu quanto não judeu, o homem, proibido para o homem se masturbar, proibido para o homem intencionalmente ter uma ejaculação fora da mulher. A mulher é permitido para ela se masturbar, permitido para ela chegar no orgasmo sem o homem. Para a mulher não ter essa proibição. Essa proibição de sêmen em vão é uma proibição que recai sobre o homem. Então, o que é um site pornográfico? Simplesmente ele está te incentivando, ou você vai pensar de dia e sonhar de noite, e aí você é culpado por ter sonhado de noite porque você pensou de dia. Ou seja, ou vai acabar te acontecendo na hora que você está vendo, ou vai te deixar com tanta vontade que você é capaz de fazer coisa errada com a pessoa errada. Quer dizer, qual que é a consequência disso? Então a mulher que está feliz,
ela está feliz do quê? Que ela está causando a sua morte. Então, com certeza, a consequência disso é retroativa. Que isso, se ela está te fazendo coisa ruim, então ela também recebe um castigo. A pessoa, o dono do site que está ganhando dinheiro, ele está ganhando dinheiro em cima disso, que você está fazendo coisa ruim, então lá de cima ele também recebe o castigo. Então a pessoa que faz isso intencionalmente, ele está mexendo com fogo, mesmo se ele não morrer na prática, mas coisa boa disso com certeza não vai sair. E não só isso, agora vamos para o Zohar. Até agora era o Chumash, era o jardim da infância, era o Pshat. O Pshat é que o cara morre. Então olha que maravilha, a mulher está feliz que ela está ganhando dinheiro, o dono do site está feliz que ele está ganhando dinheiro, a pessoa que está vendo está feliz que ele está feliz de ver a mulher pelada, e no fim ele tem uma ejaculação precoce por causa disso, e lá de cima pode ser que ele não é visto como um coitado ignorante que vai fazer tshuva e que Deus vai dar mais tempo para ele até ele voltar para o bom caminho. Pode ser que ele já esteja lá em cima sendo visto como uma pessoa que já tem que prestar contas agora pelo que ele está fazendo. Então o cara morre, a mulher que causou a morte dele vai ser castigada lá de cima por ter causado isso, e pouca coisa não é. O dono do site que causou a morte dele vai ser castigado por causa disso, e pouca coisa não é. Então, quer dizer, não é que os três vão ficar felizes. Um vai morrer e dois vão para o inferno. Ou seja, não são três felizes, são três coitados. Então, o negócio da pornografia, o que eu falei até agora é jardim da infância. É uma criança de 5 anos, vai estudar Parashat Shavua, ele vai chegar nessa Parashá, que o se casou com a Tamar, e ele fez o mal aos olhos de Deus, e ele morreu. E o Onan vai casar com a Tamar, ele fez o mal aos olhos de Deus, e ele morreu. Uma criança de 5 anos estuda isso. Agora vamos para o Zohar, mais profundo. O Zohar diz que quando a pessoa tem um acidente hidráulico intencionalmente, a cada gotinha que sai lá em vão, ele cria um demônio. Então a pessoa não quer ter um amigo que vai prejudicar ele. Agora, um amigo demônio é muito pior do que um amigo que prejudica ele. Simplesmente muito pior. A gente não sabe o que é ter um amigo demônio. Aqui na Estação da Luz, oba, tudo certo? Vai com Deus. Fica com Deus, tudo bom. Estação da Luz em São Paulo, a gente chama isso de Cracolândia. Cracolândia porque aqui tem todos os drogados, né? E aí tem sempre o pedágio tem que pagar. Aí eu compro uma caixa de biscoito, já vou distribuindo. Aqui em São Paulo vai rápido isso. Então, voltando para o site pornográfico. Então, no começo ele me falou, os três ficam felizes. Depois ele já falou, não, minha mulher não vai ficar feliz com isso, minha filha também não. Aí ele deixou só ele de feliz. Agora a gente descobriu que também ele não vai ficar feliz, que ele vai receber um grande castigo por ter causado uma coisa dessas. E finalmente o Zohar diz que dessas gotinhas que saem em vão são criados demônios, e esses demônios agora vão ser a nova sociedade dessa pessoa. Eles vão atrás dela para prejudicar essa pessoa em tudo que eles podem. Imagina você estar na rua, tem 10 assaltantes querendo te assaltar, e para onde você vai, eles estão rodeando a sua volta. Aí onde você chega, todo mundo que te vê falou, gente, uma pessoa mal acompanhada assim deve ser um bandido também. Então eles fazem com que os outros sintam o que você está fazendo. Então você perde contatos, você perde clientes, você perde tudo de bom, você perde por uma coisa assim. Ou seja, isso está escrito, ele fez o mal aos olhos de Deus. Por que não está a Zer Levatalá, o sêmen em vão? Por que não aparece na lista das relações proibidas? Porque ele não é uma relação. Então é mais fácil de fazer tshuva, mas a tshuva para isso é uma tshuva mais difícil. Tem que falar todo dia o Shema Israel de noite,
com todas as kavanot, você mata esses demônios. Mas tshuva pela Torá, em primeiro lugar, é assumir que você não vai fazer mais. Derabanan, tem que se arrepender pelo que você fez. Agora, mesmo que a pessoa não se arrependeu, na hora que ele assumiu que ele não faz mais, já é considerado tshuva. Se ele não tem remorso pelo que ele fez, mas é considerado tshuva. A diferença vai ser assim, que na tshuva que ele fez sem ter o remorso, as transgressões, os pecados vão ser considerados como se ele fez isso sem querer, porque ele não tinha intenção. Ou seja, assim, isso que ele fez, agora ele quer desfazer, isso quer dizer que ele não... Se ele soubesse a princípio que a consequência seria essa, ele não faria. Então é como um neder, que o neder, o juramento, que se a pessoa soubesse que ia ter essa consequência, ele não teria jurado, e dessa maneira dá para os juízes desfazer o juramento dele. Na hora que encontra uma portinha, que isso é chamado de portinha, para fazer uma tarat nedarim, eles perguntam para ele jurou que não ia comer banana. E aí a mulher dele comprou banana, só tinha banana a semana inteira na casa dele. Ele vai para o tribunal, o rabino, que ele fala, ele quer desfazer o juramento. Aí o rabino pergunta para ele, me fala um motivo para isso. Ele diz assim, se ele soubesse que a mulher ia comprar uma tonelada de bananas, ele não teria jurado que ele não vai comer banana. Aí com essa portinha, a gente diz que ele jurou por engano. E desfaz o juramento dele, porque é como uma compra que comprou por engano, uma venda que vendeu por engano, aqui foi um juramento por engano. Na prática, voltando assim, deixando o negócio bem claro, quando essa pessoa faz tshuva, somente de assumir que ele não vai fazer mais, ele não tem remorso pelo que ele fez, então o tribunal divino transforma os pecados que ele fez intencionalmente como se não tivessem sido pecados intencionais. O mesit vira shogeg, se diz em hebraico. Agora, quando ele tem o remorso, aí ele fez a tshuva verdadeira, tshuva me'avá, tshuva de amor a Deus. Aí a haverá que ele fez, a transgressão que ele fez, o pecado que ele fez, se torna parte do mandamento da tshuva. Por causa do pecado ele fez a tshuva, se não tivesse o pecado ele não faria tshuva, então o pecado vira mitzvah. Ele vira a mitzvah da tshuva, então esse pecado é considerado para ele mais uma mitzvah que ele fez lá em cima. Aí o pecado desaparece, a transgressão desaparece, ela se transforma em mitzvah. Quer dizer, não só que ela desaparece, o que ele estava devendo vira lucro. Isso quando ele tem o remorso. Na hora que ele não tem o remorso, o de propósito vira sem querer, mas não desaparece. Então, conclusão. A gente não deve alimentar o Yetzer Hara, a gente não deve alimentar as nossas más inclinações. A pessoa que vê um negócio pornográfico, ele está alimentando o Yetzer Hara, a má inclinação dele. Isso para nós é proibido. Mais do que isso, pode causar para ele um sêmen em vão, e aí ele cria demônios, aí ele lá em cima se complica com o tribunal divino. Se ele tivesse que morrer, não fazem para ele um milagre, então ele morre. E tipo assim, tem coisas que a gente depende de um milagre para atravessar. Agora que o Brasil está passando, se você está vendo essa aula nesse ano, que deve estar embaixo do vídeo, o Brasil está passando por uma epidemia, então a gente precisa de um milagre para respirar e não pegar a doença. Então, se a pessoa está fazendo essa coisa e ele precisa do milagre, o milagre não acontece. Então, em primeiro lugar, tem que parar. Parar, se alguém está acostumado a se masturbar, se é um homem, tem que parar imediatamente. É proibido pela Torá. Proibido num nível desses que Deus me livre, que ele contrata a morte dele lá em cima, ele encomenda a morte dele lá em cima. Se ele está assistindo o site pornográfico, tem que parar, porque se ele assiste o site pornográfico, de noite ele sonha com isso,
e sai lá o sêmen em vão, um acidente hidráulico, vamos chamar isso numa linguagem mais bonita. Aí ele foi culpado disso, porque ele olhou para a foto da mulher nua e isso causou para ele sonhar de noite. Se não aconteceu nada, também é proibido, porque ele está alimentando o lado mau, está alimentando o Yetzer Hara. Então, de qualquer maneira, é proibido. Então, o que a gente tem que fazer? Jogar um balde de água. Se a pessoa costumava fazer isso, parar, assumir que ele não faz mais, ter remorso do que fez, e esse remorso tem um limite, porque é proibido a gente atentar contra o nosso próprio corpo. Então, se ele tem muito remorso, ele fica deprimido, e aí ele já é um atentado contra si próprio. É como se ele vê uma pessoa que está com a corona e ele fala para ele, espirra na minha boca, entende? Então, tem limite pro remorso, quer dizer, o remorso tem que ser um remorso controlado, e acabou. E ensinar pessoas também, ensinar os jovens a não fazerem isso, que os jovens são os que devem ter mais acesso. Os hormônios estão à flor da pele, eles começaram a descobrir a si próprios, então avisar as crianças a não fazerem isso, ajudar eles a saírem disso, quem já está nisso, e divulgar que isso é proibido, até que o mundo inteiro saiba. Então isso é a maior chuva lá em cima, é quando a pessoa está divulgando que é proibido fazer isso. Aí lá em cima Deus está vendo que a intenção dele é boa e apaga tudo que ele fez no passado. Hatzlachá, Briut, Parnassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. E muito sucesso. Kol Tov.